Fui abduzido por alienígenas. Essas palavras foram ditas por pessoas que afirmam ter se encontrado com pequenos seres cinzentos. Alguns deles tinham planos muito sombrios. Os seres cinzas seriam uma espécie alienígena vista várias vezes. Fiquei com muito medo. Isso acontece há milhares de anos. São várias espécies e fomos visitados em várias ocasiões. E essa antiga relíquia pode ser a pista de que eles estão entre nós. Pode fornecer provas inegáveis. É o santo graal nesse campo de pesquisa. Este é o caso número 96103, a Conspiração Cinza. Caçadores de OVNIs. Finalmente, vamos ter a chance de formular uma explicação para os seres cinza, não caso a caso, mas o que há por trás desses casos. Qual é o ponto comum? Se esses seres estão realmente interagindo com as pessoas, a gente precisa encontrar o máximo de testemunhas, pessoas que tiveram essas experiências e conseguir o máximo de detalhes que a gente puder. Mas de onde vêm todas essas histórias? E por que os seres cinzas são parecidos em todos os relatos? O mais incrível disso tudo é que todos os avistamentos são descritos de modo idêntico. Eu vou dizer porque são parecidos. São iguais ao do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É mesmo? Então explique isso. Contatos Imediatos de Terceiro Grau é um filme dos anos 70. Betty e Barney Hill viram o ser cinza em 1961. Betty e Barney Hill talvez tenham sido os primeiros a descrever o seres cinza, mas foram influenciados pelas imagens que vemos na mídia. Há milhares de casos de contatos com seres cinza. Olha, já é duro ter que lidar só com naves extraterrestres no planeta Terra. E agora eu sou obrigado a investigar as criaturas que trazem? Bom, eu acho que vai ter que dar um passo de cada vez. É um grande passo. Temos descrições de seres cinza há mais de 40 anos. Houve o incidente Roswell, contatos imediatos de terceiro grau, autópsia de um alienígena. Mas a verdadeira descrição foi de Betty e Barney Hill sob hipnose. Em 1961, afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas cinza. A descrição foi a base para os posteriores alienígenas criados pela televisão. Cabeça grande, 1,40 m de altura, braços longos e magros, pernas finas, sem nariz, boca estreita. Quem são os seres cinza? E o mais importante, por que estão aqui? Da névoa, os seres cinza surgiram com olhos pretos. Estamos na Colômbia Britânica, perto da cidade de 100 Mile House. Vamos falar com Marian Delacato, que vai nos contar sobre seus encontros com alienígenas. Era outubro de 1988. Viajávamos de carro pelo norte da Colômbia Britânica. De repente, sem mais nem menos, luzes apareceram atrás do carro. Tinha a largura de 2 pistas. No começo, pensamos que fosse um caminhão grande. As luzes começaram a piscar. A moça que dirigia começou a ficar com medo e, de repente, sem saber por quê, eu disse a ela: encoste o carro. Não é você que eles querem, sou eu. E por que você disse isso? Eu não sabia naquela hora. A história da Marian é bem interessante, mas eu acho um pouco duvidosa, porque ela estava num carro com mais 3 pessoas. Ninguém mais viu o que ela viu. Ninguém sentiu o que ela sentiu. Simplesmente não se lembram. Ponto final. Eu quase peguei o volante porque ela não queria encostar. Então, pendeu a cabeça para o lado e encostou. Mas você concordou em encostar? Acho que alguma coisa guiou porque, de repente, ficou muito quieta. Depois que o carro parou, todos ficaram imóveis. Era um estado de animação suspensa. Há centenas de relatos como o de Marian. E todos os elementos da história coincidem.
Na frente, esses seres cinza e baixos andavam na minha direção. Tinham um pouco mais de 1 metro de altura. Também tinham cabeça grande e olhos redondos e pretos. Eles não tinham nenhum traço que distinguisse um do outro. Então comecei a ouvir uma voz na minha cabeça dizendo: saia do carro, não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. Comecei a abrir a porta pensando: por que estou fazendo isso? Mas saí do carro. Eles vieram até mim e me levaram pela mão. A Marion diz que andou para o OVNI guiada por um dos seres cinza, de mãos dadas com ele. Será que isso aconteceu mesmo? E o que vai me dizer se aconteceu ou não são os detalhes. Só os detalhes vão me permitir alguma conclusão. Quando você pegou a mão do ser cinza, era uma mão macia ou era sólida? Era sólida, era muito fria e não tinha o calor de, por exemplo, uma pessoa ou um animal. Era fria. Mas a reação normal não seria sair correndo e se afastar de homenzinhos que queriam te arrastar para uma nave? Com certeza, mas é que eles me disseram: não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. E isso me deixou muito mais calma. Eu achei interessante quando a Marion disse pra gente que os ETs a acalmaram. Deve ter algum modo de fazer isso. Quem sabe por telepatia, não sei. Eles me pegaram pela mão e fomos andando. Quando olhei para cima, vi uma nave muito grande com uns 15 metros de diâmetro. E na porta havia 2 alienígenas altos, loiros, de olhos azuis. Diferentes dos outros? Eles eram totalmente diferentes. Os seres cinza baixos que estavam comigo soltaram minha mão e eu entrei na nave com os 2 loiros altos. Qual a relação entre os seres cinza que a conduziram e os loiros altos? Acho que os seres cinza eram os ajudantes deles. Na verdade, não existe apenas uma espécie de extraterrestres. Existem muitas espécies diferentes. O que Marion disse é que essa espécie era totalmente serviçal, quase robótica. Quer dizer que existem várias espécies de alienígenas visitando o planeta. Isso é totalmente novo para mim e eu ainda não sei o que pensar a respeito. Quando entramos na nave, eles me fizeram sentar numa cadeira e na minha frente uma tela surgiu do nada e começaram a me mostrar imagens. Que tipo de imagem? Imagens de catástrofes do planeta, terremotos, explosões solares, guerra. E depois me mostraram o que acredito ser várias linhas do tempo e caminhos que a humanidade podia seguir. E depois disso, eles me explicaram que se nossa espécie conseguisse se unir, evitaríamos todos esses acontecimentos. Eu sei que o Bill acha tudo isso normal. Afinal, ele fala com testemunhas e abduzidos há vários anos. Mas, pra mim, tudo isso é muito estranho. Qual é o propósito? O que estão tentando fazer? Eles explicaram que eram os guardiões da Terra e que a missão deles aqui era ajudar a nos esclarecer, conscientizar de quem somos e garantir que a humanidade não destrua a si nem ao planeta. É uma coisa muito interessante. A Marion disse que os seres cinza mostraram imagens de guerras e disseram que ameaçamos o planeta. Parece que eles trazem uma mensagem pacífica, parece que eles estão tentando ajudar a gente. Não parece que eles querem fazer mal pra gente. Acho que alguns dos seres cinza são confiáveis e outros não são de modo algum. Vieram pra nos ajudar ou machucar? Os que encontrei estão aqui para nos ajudar, mas há vários tipos de alienígenas e sei de um em particular que tinha uma agenda sinistra. Como gostaria de proceder? Comece na mesa. É assustador. Ah, meu Deus. Foi este braço. É assustador. Muito desconfortável. E doloroso. Bill e Peg Foster afirmam que em 1996, na Carolina do Norte, tiveram um contato imediato com seres extraterrestres. Disseram que eles os abduziram e os submeteram a experimentos médicos que os perseguem até hoje. Fico vendo aquelas formas cinzas.
Testemunhas e abduzidos não têm nenhuma evidência tangível de que tiveram contato com esses seres. Então, é preciso fazer uma regressão hipnótica. Respire fundo, relaxe. E nós temos o vídeo das sessões de hipnose de Bill e Peg Foster. Ele voltou. Eu não devia ter tentado